Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, hoje a terceira aula. Vamos trabalhar com vocês funções. Funções matemáticas. Que é uma função? Quando você vê uma expressão escrita dessa maneira, y igual a 2x mais 4, chamamos isso de função, certo? Então, seja D um subconjunto não vazio quer dizer que contém números reais, definir D uma função f a cada elemento, desde que o x pertença a D, certo? Que é o domínio da função. E esse resultado corresponde a um único número real, que é o y, certo? Então, numericamente, nós colocamos esse tipo de expressão como função. Y igual a 2x menos 4. O x tem que pertencer a D, que é um subconjunto. Então, temos que expressar um valor real para esse x, fazendo o produto e a adição dessa função, nós vamos ter um número real que é equivalente a y. Também podemos escrever dessa maneira. Y é igual a 3x ao quadrado menos 4, certo? Tem que se colocar um número no x e substituir, fazendo o produto, e depois teremos um valor. Esse valor é o y. Mas, para entender um pouquinho mais dessa função, nós temos função polimonial simples. Como é que se escreve essa função polimonial simples? É dessa maneira. Função de x igual a 3x menos 4. Ou função de x, 3x2 menos 9. Função de x, x ao cubo menos 4x mais 6. Então, colocando uma função dessa maneira, vocês devem ter em mente que essa função se chama função polimonial simples. Uma função chamada quociente é quando temos uma função tipo fração, certo? Onde o denominador deve ser diferente de zero, certo? Porque se o denominador for igual a zero, não tem como resolver essa função. Então, todo denominador para esse tipo de função tem que ser diferente de zero. Então, 1/3, 1/2, 1/5 é uma função de fração de quociente. Ou função de x é igual a 3 sobre x menos 4. Esse x tem que ser diferente de 4. Porque se for 4, vai dar 4 menos 4 dá 0. Nós já vimos que o denominador não pode ser igual a 0 para poder ter condição de solução, certo? E na segunda função tem que ser diferente de 4. Pode ser qualquer número diferente de 4. Porque se for 4, o denominador vai ser 0. E aí não tem como solucionar essa função, certo? Está escrito aqui, a variável x pode assumir qualquer valor, menos 0, ok? Outra função, chamada de função raiz quadrada. Bom, quando você observa numa expressão uma raiz quadrada, você já sabe que aquilo é uma função quadrática, uma função de raiz quadrada. Por exemplo, função de x, raiz quadrada de x mais 3. Nesse caso, o resultado vai ser maior ou igual a 0, certo? Esse x tem que ser maior ou igual a 0, certo? Ok, pessoal? Tá? Para ver a solução. Então, vocês observem que nós demonstramos para vocês 3 tipos de função. Uma função polimonial, uma função quociente e uma função raiz quadrada. Cada uma tem a sua particularidade que vocês devem ter em mente e conhecer essa particularidade, como eu já demonstrei.
equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Chama-se função polinomial toda e qualquer função f de domínio R e imagem R. Que vem a ser isso? Exatamente essa função aqui, ó. Função de x igual a x mais b. É chamada uma equação de primeiro grau, certo? A função de x vai ser igual a y, certo? Então, a e b são números reais dados, tem que ser dados. O número a e o b tem que ser números reais e dados na expressão, certo? Agora, o número a tem que ser diferente de zero. Tá? Numa equação de primeiro grau, os números a e b são números reais e dados na expressão. Mas o a tem que ser diferente de zero. O b pode ser zero, mas o a tem que ser diferente de zero, certo? O número a, todos os números aqui, nessa primeira posição que é o a, chama-se coeficiente de x. E o b, que fica nessa segunda colocação, chama-se termo constante, certo? Então temos aqui, ó, f de x igual 7x menos 3, certo? Então o a é 7, o b é 3. Menos 4x menos 7, o a é menos 4, o b é menos 7. X, quando tem só o x sozinho, é igual a 1, né? Esse x é o a, então ó, ax é o a. Não tem nada, só o x é o 1. O b é 0. O a não pode ser 0, mas o b pode ser 0. Tá? Então é uma equação de primeiro grau. Ok, pessoal? Bom, graficamente demonstrando, né, os números que correspondem aos eixos cartesianos e abscissas de um gráfico, nós temos primeiro que calcular a equação. Então tem aqui a equação, ó, y, que é a mesma coisa de f de x, y igual a x mais b, né? Função y igual a 3x menos 1. O 3 é o a, o b é o menos 1. Então, para substituir na equação, o x é igual a 0, certo? Então temos que y igual a 3 vezes 0 menos 1. Qual vai ser o resultado? Menos 1. Certo? Então, quais são os pontos aqui? Quais são os pontos que nós vamos ligar, né? Para o eixo de x, para o eixo de x, que é o eixo horizontal, né? Vamos ligar os pontos 0 e menos 1, ok? Agora, para y, que é o eixo vertical. Y igual a 0, temos y0 igual a 3x menos 1. Esse resultado vai ser igual a 1/3. Aqui embaixo eu demonstrei como se calcula. Ó. Y é igual a 0, que é dado, igual a 3x menos 1, certo? Você isola o x, que é o que você quer calcular, né? Isola o x, que é o que você quer calcular, e sobra o quê? Né? O 3 e o 1, e o menos 1. Então, passa a ser x igual a 1/3. Então, nós vamos ligar agora no eixo y, né, o ponto 1/3, né, e 0. No ponto x, 0 e 1/3, no ponto y, menos 1 e 0, certo? Ou 0 menos 1, 0, 1.3, 1/3, certo, pessoal? Então, se vai no gráfico, né, é uma linha imaginária que você tem que imaginar mais ou menos aonde estão os pontos. O que é abaixo, para baixo de 0, são números negativos, para cima são positivos. Para a esquerda de 0 são negativos, para a direita de 0 são positivos. Então, você vai ligar o x, 0, 1.0 e 1/3. O y, 0 e menos 1. Aí traça uma outra linha, né, ligando esses dois pontos. Então, graficamente, demonstra-se a equação, essa equação, né, 3x menos 1, graficamente se demonstra desse jeito aí. Tá ok, pessoal? Função de primeiro grau igual a 0. Então, nós temos aqui função de x igual a x mais b, onde o a
tem que ser diferente de zero, como já falamos, certo? Então, f de x igual a zero ou f de x igual a x mais b. O resultado tem que ser igual a zero. O resultado tem que ser igual a zero, tá? Então, veja o que nós temos aqui, uma substituição nessa equação. 2x menos 7 igual a zero, tá? Então, veja aqui, substituindo o x pelo 7, né, dividido por 2, menos 7. Certo, pessoal? Então, 2 vezes 7 igual a 14, dividido por 2, 7. Menos 7 igual a zero. O resultado tem que ser zero, certo? Então, para o resultado ter que ser zero, você tem que procurar valores que, colocados na equação, o resultado seja igual a zero, certo? Ou então, nessa outra expressão aqui, f de x igual a 3x mais 6 igual a zero. Então, o resultado tem que ser zero, né? 3x, qual é o valor, né, para substituir no x para ser igual a zero? Então, o que é? É o menos 2. Menos 2. 3 vezes 2 igual a menos x, menos 6. Mais 6 igual a zero. Menos 6 mais 6 igual a zero. Sinais diferentes, diminui e mantém o sinal do maior. No caso, como é zero, certo? Não tem sinal, certo? Então, observe que numa função de primeiro grau, ela tem que ser igual a zero. Dado a expressão, você tem que achar um valor de x que o resultado seja igual a zero, tá? Vamos ver aqui nessa terceira expressão aqui. Menos 2x mais 10 igual a zero. Menos 2x mais 10 igual a zero. Vamos substituir o x por quê? Qual o valor para ser igual a zero? Por 5. Menos 2 vezes 5 igual a menos 10. Mais 10 igual a zero. Compreenderam, pessoal? Compreenderam isso? Então, isso chama-se função do primeiro grau. Agora, a equação do segundo grau é um pouquinho mais complexa, não é? Na equação do segundo grau, nós temos o a, o b e o c. x2 mais 2x mais 1 igual a zero. 5x mais 2x2 menos 1 igual a zero. Então, nós temos, se na equação do primeiro grau nós temos duas variáveis, que é a e b, na equação do segundo grau nós temos três variáveis, a, b e x. Certo? Chamamos a equação do segundo grau incompleta quando, no primeiro caso, o b é igual a zero. Certo? O b é igual a zero. Então, nós temos aqui x2 menos 9. Está vendo? B é igual a zero, porque o b seria 2x. É x2 mais 2x mais 1. Certo? Então, o b é igual a zero. Nós temos o a e o c. A e o c. Né? Para ser igual a zero, o x tem que ser 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 9 igual a zero. Certo? Tá? Ou menos 3, pode ser mais 3 ou menos 3. Menos 3 elevado a menos 3 vai ficar mais 9. Menos 9 igual a zero. Ok? Bom, no segundo caso, o c tem que ser igual a zero. O c, né? Então, a, b, ó, a, b, c. Então, temos o a e o b. O c é igual a zero. Então, x ao quadrado menos 9x. Substituindo o x aqui, olha essa expressão, x que multiplica x menos 9 igual a zero. Então, substitui o x por zero. X ao quadrado igual a zero, menos 9, né? Zero. Que você multiplica 0 vezes 0, 0 vezes 9 vezes 0, 0, igual a zero, certo? Bom, nessa segunda expressão também, ó, ou coloca 9. 9 vezes 9, 81, menos 9 vezes 9, 81. 81 menos 81 igual a zero. O resultado tem que ser zero. Então, tem que buscar valores de x que o resultado seja igual a zero. No terceiro caso, tanto b como c é igual a zero. B e c é igual a zero. Nós temos só o a.
2x2, 2x ao quadrado, igual a zero. Então, 2 vezes 0 ao quadrado, que é o x, vai dar 0. 0 igual a zero. Certo, pessoal? Compreenderam? Observaram a diferença dessas equações? Vamos ver as equações completas agora, né? A completa, ela já exige uma fórmula. Olha, essa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Chamamos isso de delta. Delta, que é o que está, né, no radicando da raiz quadrada aqui, é o delta. Então, nós temos a equação. 3x2 menos 7x mais 2 igual a 0, certo? É o a menos b mais c. O a é igual a 3, o b é igual a menos 7 e o c é igual a 2, certo? Para substituir na fórmula, nós temos que calcular o delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado é o que é? Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o 3, vezes o 2, que é o c. Isso vai ser o quê? Menos 7 elevado ao quadrado vai dar mais 49, menos 4 vezes 3 vezes 2, 24, igual a 25. Então, o delta é igual a 25. Substituindo na fórmula da equação, nós vamos ter aqui x, ó, que é mais e menos, né? x1 igual a 12 dividido por 6, que é o 7 mais 5, e o x2 é o 7 menos 5, que é o 2 sexto, né? Então, 12 sextos igual a 6, 2 sextos igual a 1 terço. Então, você deve substituir os valores de x para dar 0, 2 e 1 terço. Substituindo na equação inicial agora, 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Então, ó, 3 vezes 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 2. Esse resultado vai ser igual a 0. Ou então, com outro valor aqui, ó, de 1 terço. De 1 terço, ó. Então, temos aqui, ó, certo? 3 vezes 1 terço ao quadrado menos 7 vezes 1 dividido por 3, mais 2 igual a 0, certo? Mais 2 igual a 0. Aqui não é 6 não, pessoal, aqui é 2. 12 dividido por 6 igual a 2, que é 2 e 1 terço, tá? Então, aí estão as equações para vocês observarem as diferenças. O que vocês têm que observar? Que tipo de equação é, que tipo de função é, e se é do primeiro grau ou se é do segundo grau. Identificando o tipo da equação, você faz o cálculo, né, tranquilo, né? Na apostila tem mais exemplos para você poder compreender melhor. Tá certo, pessoal?